É possível prova exclusivamente testemunhal para demonstrar a velocidade excessiva no acidente de trânsito? É essa a nossa lição prática jurídica do dia, a lição de número 11 de um total de 365. Seja muito bem-vindo mais uma vez a este canal, professor Alessandro Meliso aqui, e você que me acompanha, você sabe que diariamente eu posto áudios relacionados a orientações técnicas e práticas de como vencer o processo de conhecimento, método IPR, orientações práticas também para você elaborar a defesa do réu no processo de conhecimento, a contestação ideal, e também técnicas relacionadas à defesa do executado, expert na defesa do executado. Me acompanhando por aqui diretamente, todos os dias eu posto um áudio com lições práticas e hoje vamos falar de técnicas para vencer o processo de conhecimento. Vamos falar sobre prova testemunhal, a prova para comprovar a velocidade excessiva do condutor do veículo que deu causa ao acidente. Bom, você que me acompanha, você sabe que uma das principais chaves para vencer o processo de conhecimento, a regra de ouro, é produzir a prova do fato alegado. O autor alega fato na petição inicial, o fato constitutivo do direito alegado. E o réu também alega fatos. O réu alega fatos novos na contestação. Fatos que são impeditivos, modificativos ou extintivos em relação ao direito do autor. Identificar cada ponto-chave da questão de direito material e da questão de direito processual vai fazer com que você, o advogado da prática jurídica, vença a demanda, o processo de conhecimento. E numa ação de acidente de trânsito, estamos falando, portanto, de uma ação de responsabilidade civil por ato ilícito, uma ação onde é necessário provar a culpa do causador do dano, fundamentada essa ação no artigo 186 do Código Civil. Aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Bom, da análise deste artigo 186 do Código Civil, nós extraímos todos os pressupostos da responsabilidade civil. A conduta, que é o comportamento humano voluntário. Esse comportamento pode ser um comportamento de fazer alguma coisa, um comportamento positivo, ou um comportamento negativo, deixar de fazer alguma coisa quando tem o dever legal de agir. Essa conduta voluntária é o primeiro pressuposto da responsabilidade civil. Numa ação de responsabilidade por acidente de trânsito, a conduta é o comportamento de dirigir. A forma como o autor da ação e o réu conduziam os veículos, né? Eles praticaram condutas. Bom, só a conduta não é suficiente. Nós precisamos do segundo pressuposto da responsabilidade civil, a ilicitude. O agente que causou o dano, ele praticou um comportamento contrário às normas do direito ou aos princípios gerais do direito. Quando essa conduta contraria o ordenamento jurídico, quando essa conduta contraria os princípios gerais do direito, ela é ilícita, o segundo pressuposto para gerar o dever de indenizar. Além disso, a necessidade da culpa. A culpa é o juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta ilícita praticada pelo agente. Esse agente merece uma reprovação do ordenamento jurídico, porque a conduta ilícita por ele praticada poderia ter sido evitada. Era previsível, diante da conduta ilícita praticada, o resultado dano proporcionado no caso concreto. E ele não agiu com o dever de cuidado para evitar o resultado dano. Logo, essa conduta ilícita merece reprovação. Isso é a culpa. A culpa é um juízo de reprovação por ter praticado um ato de forma negligente, imprudente ou por imperícia. Bom, além da conduta ilícita culposa, para caracterizar o dever de indenizar, temos que ter o dano, que é a lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito, e o nexo de causalidade, a relação de causa e efeito entre a conduta ilícita e culposa praticada
e o dano sofrido pela vítima. Muito bem, tudo isso tem que estar bem definido na causa de pedir da petição inicial, todos os pressupostos aqui da responsabilidade civil por acidente de trânsito. É muito comum que nessa causa de pedir tenha por parte do autor, vítima do dano, ou por parte do réu, quando faz a sua defesa, a alegação de excesso de velocidade. E aí, claro, esse fato, o excesso de velocidade, ele passa a ser um fato controvertido no processo, e sendo fato controvertido, é fato que demanda produção de provas. Bom, se o autor alega que o réu, ao conduzir o seu veículo de forma ilícita e culposa, e ele estava trafegando com seu veículo com velocidade excessiva, vai caber ao autor comprovar esse fato, o ônus é dele. Contrariamente, se quem estava com excesso de velocidade era a vítima, autor da ação, vai caber ao réu alegar isso na contestação e o ônus da prova será do réu, já que a velocidade excessiva do autor, se foi ele que deu causa por culpa exclusiva ao dano por ele mesmo suportado, isso exclui o dever de indenizar. Muito bem. É possível que essa velocidade excessiva seja demonstrada no curso de uma ação por prova exclusivamente testemunhal? Bom, se nós formos analisar o artigo 442 do Código de Processo Civil, lá está dito que a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo não dispondo a lei de modo diverso. E o artigo 443, ele diz expressamente que o juiz indeferirá a inquirição de testemunha sobre fatos já provados por documentos ou confessados pela parte, ou por fatos que só podem ser demonstrados, provados por documento ou por exame pericial. A velocidade excessiva de um condutor de veículo só pode ser demonstrada por perícia ou também é possível ser demonstrada por outros meios de prova? Claro que sim, é possível ser demonstrado por qualquer meio de prova previsto no ordenamento jurídico, inclusive por prova testemunhal. Não há nenhum impedimento para que a prova sobre a velocidade excessiva se dê exclusivamente por oitiva de testemunha. Agora aqui eu tenho que fazer algumas observações. O ordenamento jurídico não impede que a velocidade excessiva seja provada exclusivamente por testemunha. A questão que surge aqui é outra. Será que a prova exclusivamente testemunhal tem credibilidade para que o juiz forme o seu convencimento em relação à velocidade excessiva de algum dos litigantes? Essa é a questão. Será que exclusivamente a prova testemunhal, por si só, já é possível formar o convencimento do juiz quanto a isso? E aqui a gente tem que fazer algumas ponderações importantes que você deve observar na sua prática jurídica. A primeira delas é que se nós formos analisar especificamente a ciência que estuda a busca da verdade, a epistemologia, há vários estudos que concluem que é impossível um homem médio precisar qual é a velocidade de um veículo, quando ele não é advertido antecipadamente para realizar essa função, que é o que normalmente acontece num acidente de trânsito. Ninguém vai avisar para a testemunha que vai acontecer um acidente de trânsito naquele momento e que, portanto, ela deve observar a velocidade dos veículos. Esse fato é um fato esporádico, é um fato aleatório, é um fato que acontece muitas vezes sem que a testemunha seja antecipadamente advertida de que irá observar essa velocidade. E aí esses estudos concluem que é impossível uma pessoa precisar qual é a velocidade de um veículo em movimento no momento em que aconteceu o acidente. Então isso você tem que ponderar, dependendo das circunstâncias do caso concreto. Porque é muito comum acontecer que a testemunha, ela teve conhecimento do fato porque estava presente, mas não advertida antecipadamente de que ali aconteceria
a análise de uma velocidade empregada por alguém para que ela pudesse detectar qual seria aproximadamente essa velocidade. Então, esse ponto tem que ser levado em consideração. Agora, claro que é possível que, no momento do acidente, algo tenha chamado a atenção da testemunha e ela tenha feito um juízo de comparação em relação à conduta daquele que provocou o dano, em relação à conduta de outros que estavam ali naquele mesmo local. Isso se dá muitas vezes quando, antes do acidente, algo chama a atenção das pessoas que estão próximas. Um barulho excessivo de motor, uma freada, algo que já vinha, precedente para chamar a atenção a ponto das pessoas observarem e compararem aquilo com uma conduta que seria normal. E dessa comparação, extrair que a pessoa estava exercendo uma velocidade excessiva. Então, vai depender sempre muito das circunstâncias do caso concreto, de como que a testemunha tomou conhecimento daquele fato, como que se deu essa análise concreta diante do acontecido. Agora, pontos importantes aqui. Sempre que for possível produzir mais de um meio de prova, é muito melhor produzir mais de um meio de prova. Tem muito mais credibilidade a oitiva de uma testemunha que narra a velocidade excessiva do condutor do veículo, mas que esse depoimento esteja confirmado, corroborado pelo boletim de ocorrência do trânsito, por uma perícia extrajudicial, por uma perícia judicial, por uma imagem de vídeo, de câmera que gravou o momento do acidente. Quando uma prova confirma a outra, isso dá mais credibilidade para que o juiz forme o seu convencimento. Quando a prova testemunhal da velocidade excessiva é exclusivamente um depoimento testemunhal, e um depoimento testemunhal diante de uma circunstância que não é possível extrair a conclusão de que realmente a testemunha observou a velocidade excessiva, nessas circunstâncias a credibilidade desse depoimento testemunhal é muito ínfima. É uma prova que talvez por si só não seja suficiente para formar o convencimento do juiz quanto à velocidade empregada pela parte envolvida no acidente. Então, sempre vai depender muito das circunstâncias do caso concreto. Agora, um ponto aqui para fecharmos é essencial. Tenha sempre conduta probatória ativa para vencer a demanda e quanto mais provas demonstram o fato controvertido, quanto mais provas confirmam aquele fato, mais provável do juiz considerar aquele fato verdadeiro no momento de prolatar a sentença e formar o seu convencimento. Ok? Por hoje é isso. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima lição prática jurídica do dia. Valeu, pessoal!